grande razão desse congresso, o mais numeroso de todos. E ao fazer 50 anos, a CPT comemora 40 do SEDOC. O que é o SEDOC? Arriba a mão aí, quem sabe o que é o SEDOC? É uma minoria. O SEDOC é o Centro de Documentação Dom Tomás Balduino, que está fazendo esse ano 40 anos. Em 1985, ele se institucionalizou, sem nome, sem documentação. E ele nasceu meio que por acaso, ou mentira. Nada na CPT por acaso. Sempre é por muita razão, por muito porquê. O padre Mário Aldinieri, um italiano, que era o primeiro secretário, era secretário da CPT, do Executivo Nacional, como existia na época, ele era um historiador, muito metódico, muito atencioso, muito carinhoso com todos. E ele anotava os relatos que os diretores do Conselho Diretor da CPT traziam. E traziam que relato de quê? De violência, de conflito, de morte, de derrubada de casa, de roça queimada, de atentado. Ele anotava. Na reunião seguinte, ele falava: "Oh, daquela vez você falou disso. Como é que está isso? Como é que evoluiu? Melhorou? Piorou?" E vinha mais relato. E o relato só aumentava. De repente, a gente tinha feito pela pena, pela caneta de Dom Mário, de Padre Mário, o primeiro relatório de conflitos no campo. Assim,
Me lembro dele agora no Congresso de Rondônia. Feliz! Ele faleceu, né? Dá um ano mais. E esse é um sonho. Eu já tinha tido um Atlas desse, né? Em 2013, tímido. Agora esse é monumental. E os herdeiros dele, Paulinho, Lula Jardim e todos os outros aqui, estão concretizando esse sonho, desse Atlas de 48 anos de conflito no campo. E olha, gente, CPT da agora para frente não enxerga mais o campo sem esse Atlas, sem o que ele diz. Os movimentos sociais, movimentos camponeses, se quiser, governo, tem que olhar para o que esse Atlas diz. Pelo que ele diz e pelo que ele não diz. Pelo que ele acusa, denuncia e pelo que ele mostra que precisa ser feito. Obrigado a vocês, viu o que fizeram. Obrigado, Mário, Canuto, Carlos Fábio. Deus nos acolha e daí continue apoiando a gente como sempre fizer. Muito obrigado. Rubens Sequeira no lançamento do Atlas. Obrigado, Rubens. Da CPT, registrando aqui em frente ao Wander Moreira. Na certeza, rompe seca, terra despertece, segue o povo em Romaria. Rompe seca, vai CPT, segue o povo em Romaria. Aqui uma apresentação, né, do trabalho do SEDOC, também inicial do Atlas, mas eu vou complementar com algumas informações, né, e depois também passar a palavra para alguns aqui da equipe, nem todo mundo, né, senão a gente não sai daqui hoje, né? Mas eu queria primeiro fazer um registro, né, complementando o que o Rubens disse. Para nós é muito emocionante porque hoje, dia 21 de julho, né, Carlos Walter estaria fazendo mais um aniversário. Então acho que foi uma coincidência aí, né? Como foi planejado pelo CPT, não sei, quem sabe, né? Mas o fato é que é uma enorme felicidade que a gente lança o Atlas, que é dedicado ao Carlos e ao Canuto, né? Hoje, nesse dia 21 de julho, né? O Atlas, ele foi escrito por 34 pessoas, né? Então reunimos uma equipe, né, grande, espalhada por diversos estados do Brasil, mas concentrada principalmente lá no Rio de Janeiro, né? Eu sou professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, o Lula, né, o Lula Jardim, que coordenou junto comigo o trabalho, é professor da Universidade Federal Fluminense, então concentrou uma parte das pessoas que contribuiu, mas se espalhou por vários outros estados brasileiros. Aqui já a gente vai ter uma pequena amostra disso. O Atlas tem então uma apresentação do Rubens, que nos honrou, né, em nome da CPT, uma breve introdução e 6 capítulos, como vocês estão vendo ali, né, que tratam então dos conflitos do campo no Brasil como um todo, né, da Amazônia, do Cerrado, do Nordeste, dos povos indígenas e dos quilombolas, né? E a gente vai ter aqui uma breve, né, ideia do que é o Atlas, né, dos conflitos do campo brasileiro, né? Do ponto de vista metodológico, só algumas pinceladas bem rápidas, né? A CPT, ao longo desse período de 1985 até 2023, ela registrou 50.950 conflitos no campo brasileiro, né? Mas alguns desses conflitos, ao longo do tempo, a CPT foi deixando de registrar, né? Então a gente optou por não considerar no trabalho do Atlas esses conflitos que a CPT foi deixando de registrar, como por exemplo, conflito por seca, garimpo, né, etc. E aí a gente, na realidade, então acabou trabalhando, né, com um número um pouco menor, né, que foi um número então de 48.901 conflitos no campo brasileiro, dos quais 38.000
50% dos municípios do Brasil tiveram conflitos no campo brasileiro. Metade do Brasil vem sofrendo com a violência no campo. O Paulinho já mostrou pra gente, mas é bom ver aí nessa tendência desde de 85 até 2023, é que o crescimento é basicamente constante e o período, sobretudo do governo Bolsonaro, mas o primeiro ano do governo Lula também, uma forte tendência de violência no campo. Então a gente tem um agravamento da violência no campo ocorrendo anualmente com mais e mais grupos em conflito. Outro dado importante para a gente pensar é que boa parte desses conflitos, quase 50%, na verdade 45%, estão na Amazônia. Então a Amazônia encontra esse espaço de extrema violência. Os mapas vão mostrando isso em diferentes contextos. E desses conflitos, 84% são conflitos por terra. Então, quando a gente pega, por exemplo, a CPT, só começou a registrar, de fato, com mais intensidade, conflitos por água a partir do início dos anos 2000. Então, a gente vai ter ali o azulzinho, que é o conflito por água, e vai aumentando ao longo do tempo, vai incluir outros eventos que a gente vai discutir um pouco mais. E os conflitos do trabalho têm uma variação, sobretudo ligada às fiscalizações, e a ação do Estado, sobretudo, não quer identificar que tem menos ou mais trabalho escravo. Bem, nesse contexto, a gente vai ver que os grandes violadores, isso não é de se estranhar, são os fazendeiros. 37% dos conflitos no campo são ligados a fazendeiros. Enquanto a gente vai ter, em segundo lugar, o Estado, com 18%, e depois empresários, com 18% também, um pouco menos que o Estado, mas são esses os grandes grupos violadores. A gente poderia incluir outros, que são muito importantes em diferentes momentos, como grileiros, mineradoras, garimpeiros. Então, assim, é uma diversidade também metodologicamente que a gente fez. A CPT tem um cuidado de manter ao máximo a diversidade, não só de quem sofre, de quem sofre violência, mas também de quem causa. A gente tentou agregar o máximo possível para permitir algum grau de análise um pouco mais específica. E nesse
A gente teve o desastre do Rio Paraupebas, provocado pela Vale, o chamado desastre que ocorreu em Brumadinho, se espalhou. Desastre, crime. E também a gente teve anos e anos de conflitos que ainda estavam ocorrendo ligados ao Rio Doce, da Samarco. Então, os conflitos por água estão muito ligados a esse tipo de evento e, mais recentemente, também os conflitos ligados aos garimpeiros. Quando a gente vai para o trabalho escravo, a gente teve, os dados da CPT mostram para a gente que quase 200 mil trabalhadores foram contabilizados enquanto em situação de trabalho escravo. Então a gente pegou só o trabalho escravo enquanto a categoria para entender trabalho. Então a gente vê que na Amazônia, onde a gente tem essa grande concentração ali no Pico do Papagaio, então é muito intensa, e mais da metade, 63%, está na Amazônia esses conflitos, e o Pará se destaca como grande violador desses tipos de violência. Está no Pará. O Pará é o estado onde mais você tem trabalho escravo nessa contabilidade toda que a
as conquistas territoriais, né, respectivamente. Terras indígenas em vermelho, Resex em verde, né, territórios quilombolas em roxo e em laranja assentamentos de reforma agrária. Reparem que foi basicamente, né, no primeiro e no segundo período se concentraram as conquistas, né, da luta pelos povos da Amazônia. Né. Nos últimos dois períodos, a violência se exacerbou e as conquistas diminuíram fortemente nesse caso. Né. Então isso é um... E aqui a gente tem também, então, né, essa comparação, né, das ações dos movimentos da reforma agrária e da defesa da vida, né, e aí a gente tem aí os territórios que foram conquistados e em cima dos territórios, né, as ações que os movimentos empreenderam para conquistar essas áreas. Então, percebam, né, uma grande concentração dessas ações aqui, né, Acre, Rondônia, ali também, né, o sul e sudeste do Pará, avançando pelo Maranhão, né, e aí a relação que você tem entre a ação dos movimentos e a conquista dos territórios expressa nesse mapa aí, finalmente, então, que dá uma pincelada dos conflitos na Amazônia, né, para vocês ficarem curiosos, para depois ir lá no capítulo e entender melhor essa dinâmica. Né? Passa agora para Diana, que vai falar então sobre os conflitos no Cerrado. Não posso respirar, não posso mais nadar. Correndo não dá. Quero escutar. Até cada dor. Não posso respirar, não posso mais nadar. Até estar morrendo não dá, não dá. Se jogar no ar, se não dá. Até cada dor, tá difícil de comprar. Cadê a flor da poluição morreu? E o peixe quer uma poluição morreu. E o beijo está poluição morreu. Tem sempre bem de sobreviver. Boa tarde, gente. Então, como vocês puderam ver, vai ser assim, só para dar um gostinho do que vocês podem encontrar no Águas. A gente quer atiçar a curiosidade de vocês para vocês quererem ver o que foi escrito, porque tem muito mais informação do que a gente vai conseguir ressaltar aqui, tá? Esse capítulo do Cerrado foi feito, além de mim, que sou professora da Universidade Federal da Bahia, em Salvador, também Valéria Pereira Santos, da CPT do Tocantins, que não está aqui, Carol Santoro, do IBGE, e Maria Green, da Universidade Federal Fluminense. Eu queria, para começar, mostrar para vocês a periodização. Então, como o Paulinho já deixou claro, a intenção sempre foi olhar para esses dados, os conflitos agregados ao longo do tempo e tentar enxergar o que os dados nos diziam, sem partir, a priori, de algum entendimento de anos marcantes, a eleição de alguém. Curiosamente, toda vez que o dado dizia uma coisa, a gente olhava o contexto e a gente conseguia encontrar correlações. Era isso que a análise permitia fazer, né? Então, eu vou me concentrar sobretudo nos últimos 20 anos, entre 2003 e 2023, que é o período onde os conflitos mais se acirram, de fato, no Cerrado. Para vocês terem uma ideia, 2023 é o ano com o maior número de ocorrências de conflitos no Cerrado, e 2003, que é o início desses 20 anos, é o segundo ano com o maior número de ocorrências no Cerrado. A gente tem, nesse período de 20 anos, três grandes períodos, né? Um primeiro que vai de 2003 a 2007, que é um período com uma média de 602 conflitos por ano. Um segundo período, entre 2008 e 2015, com uma média de 450 conflitos por ano. E depois, um período de 2016 a 2023, com uma média de 627. Esse período no meio, ele é meio que um vale entre duas serras, né? A princípio, ele poderia não chamar tanta atenção, talvez não seria onde a gente queria colocar mais ênfase. Mas a gente entendeu, na análise dos dados subliminares, que ele era muito importante, porque era esse período onde há uma mudança no perfil, é uma mudança qualitativa no perfil dos conflitos no Cerrado. Tem 4 pontos que eu quero ressaltar sobre a mudança do perfil nesse período. Pode passar para você. Uma primeira coisa é que nesse período há um refluxo na ação dos movimentos sociais. Isso tem uma expressão também no Nacional, quando eles apresentaram os dados sobre o Brasil, fica claro também isso, mas claramente a partir desse período de 2008, o que vai acontecer é que cada vez mais a ocorrência de conflitos está relacionada a ataques a direitos e cada vez menos a ações de luta e ações de resistência. Isso é uma tendência que só vai se aprofundar ao longo do tempo. Então esse é o primeiro marcador de diferencial que vai se consolidar a partir desse período. Um segundo marcador é a intensificação dos conflitos justamente nas fronteiras rumo ao Cerrado, à Amazônia e ao Mato Piba. Então
grande marcador de diferença desse período é uma mudança no perfil de quem causa o conflito. Historicamente no Cerrado, em toda a série histórica, nesses 39 anos, o grande causador de conflitos são os fazendeiros. 50% dos conflitos são causados por fazendeiros ao longo do tempo. Isso mostra a importância do latifúndio monocultural como um vetor de conflitos na região. Só que o que a gente vai começar a ver nesse período de 2008 é que a categoria fazendeiros vai perder importância relativa e a categoria empresas vai crescer. A categoria empresas, inclusive, vai ultrapassar o segundo causador, que era o Estado, antes. Então, o Estado, historicamente, era o segundo principal causador depois de fazendeiro e vai passar a ser o terceiro. As empresas vão assumir a dianteira. No nosso entendimento, isso tem a ver com uma tendência, embora a CPT não desagregue quem são essas empresas, o que a gente está falando. A gente leu isso como uma tendência de um perfil mais corporativo, mais financiarizado entre os causadores dos conflitos no Cerrado. Por exemplo, as grandes trades do agronegócio, as fazendas corporativas com grandes proprietários de terra, empresariais. E isso tem uma relação muito grande com todas as denúncias que a gente vem fazendo nos últimos anos em relação à especulação com terras no Mato Piba, né, grande processo de grilagem de terra no Mato Piba. Um outro ator que também vai crescer de importância relativa nesse período são os grileiros, ali em rosa. Então, nesse período vai começar a aumentar, o que faz a gente entender também que esse grileiro, que começa a ter cada vez mais relevância nesse período, ele está agindo em favor desses novos agentes de investimento em terras empresariais, esse capital transnacional. A gente lembra, por exemplo, da caravana Mato Piba, no Piauí, que estava justamente denunciando o papel desses fundos de investimento, investindo em terras na região, causando conflitos, né? Então, olha como vai causando a análise dos dados, o que os dados nos trazem e o que a gente também foi ao longo do tempo vivendo e analisando a partir das lutas sociais, né? E, por fim, pode passar a próxima. O último dado é sobre os sujeitos que sofreram os conflitos, né? O que a gente tem ao longo do tempo? A gente tem alguns grandes períodos, né? Entre 85 e 94, a principal categoria de sofrer conflitos são os poceiros. Entre 95 e 2010, sem terras e assentados. A partir de 2011, 50% dos conflitos entre 2011 e 2023 foram sofridos pelos povos das terras tradicionalmente ocupadas. Aí, somados, povos indígenas, comunidades quilombolas e povos de comunidades tradicionais. Essa é uma mudança muito importante. A gente entende que aquele avanço sobre as novas fronteiras, desses grileiros, esses fundos de investimento, está muito conectado ao interesse nessas terras tradicionalmente ocupadas, formalmente devolutas, não tituladas, como um alvo para a grilagem de terras nesse processo de expansão. E a gente vê o reflexo disso, inclusive, no aumento de importância desses sujeitos como sujeitos que mais sofrem o conflito no Cerrado. A gente faz uma análise muito mais detalhada disso, da própria plasticidade da categoria poceiro. Certamente muitos sujeitos que se entendiam como poceiro na década de 80 foram se entendendo como quilombola, né? Tem um processo de evolução das lutas, inclusive, que essas identidades vão se ganhando uma certa emergência, inclusive passa com a própria emergência de movimentos organizativos dessas identidades, né? Então tudo isso está em mais detalhes lá, mas era um pouco que a gente queria enfatizar como alguns elementos centrais aqui para vocês. E só para terminar, dizer assim, para a gente que agradece a confiança, viu, Rubem? Porque foi um aprendizado gigantesco. Esses dados são impressionantes. Isso que o Rubem falou de serem dados únicos no mundo é de fato um patrimônio das lutas sociais no campo, no Brasil, que nós temos. A gente tem que ter muito orgulho, valorizar muito o trabalho do SEDOC, porque isso vai nos dar muito pano para a manga para a gente entender esse processo histórico aí dos conflitos no campo
mas ele tem também elementos estruturais que, independente de governo mais progressista ou não, os conflitos acontecem. Porque é a forma que a luta de classes acontece no campo brasileiro. E muitas vezes, independente de governos progressistas ou não, mas é a disputa pela terra, pelo território, pela natureza, pela vida que está em questão. Esse é um elemento, eu acho, importante que ajudou a gente a refletir a partir desses dados daqui, né? Que é elementos conjunturais e elementos estruturais, porque o Brasil, é bom sempre lembrar, é um dos países que mais concentra terra no mundo, Luiz. Não tem como viver em paz enquanto tiver esse nível de concentração de terra, de água, não é? E da natureza. O próximo, esse elemento aqui para a gente também é muito importante. A gente quis trazer como também uma pílulazinha, que são as categorias sociais que sofreram a violência do campo. E aí a gente percebe que os pulseiros, os sem terras e os quilombolas e as comunidades tradicionais são os principais, assim, os que mais sofreram violência no campo no Nordeste. Não é à toa que o Nordeste brasileiro concentra 50% mais ou menos do campesinato do Brasil, está lá no Nordeste. E essa informação também traz para a gente a diversidade que é o campo brasileiro. Então são os sem terra, são os quilombolas, são os pulseiros, os povos originários, os pescadores artesanais, quebradeira de coco, fundo e fecho de pastos. Então essa é uma diversidade do campo que tem no Nordeste, que os números revelam para a gente. Mas revela também que a maioria dos que sofreram a violência no campo são as comunidades que já estavam na terra e no território, que vai indicando para a gente que ocorre no campo um avanço do capital sobre esses territórios que já estavam lá, das comunidades, e principalmente comunidades que estavam cuidando, vamos dizer assim, da natureza. Então, ao mesmo tempo que o capital avança sobre os territórios, também está avançando sobre a natureza, porque nos territórios dos povos tradicionais, por exemplo, originários, é onde tem a maior biodiversidade protegida no território nacional. Então não é só a luta pela terra que é importante, terra-propriedade, mas é a terra casa comum. A casa comum está em disputa. O Nordeste faz esse elemento também para pensar, inclusive no Brasil. E o último slide é a categoria social que causou esses conflitos. E aí muito parecido com o que Diana colocou aqui pra gente, né? Nós temos os empresários, aí a gente tem que desagregar essas informações para ver quem são esses empresários, os fazendeiros, a mineradora, os garimpeiros, os grileiros e o Estado. Isso aqui é importante a gente pensar sobre isso, porque ao mesmo tempo que o poder privado e as empresas capitalistas provocam a violência no campo, mas o Estado brasileiro também provoca a violência no campo. E aí cria para a gente, para as comunidades, uma contradição que a gente precisa, e a gente vai no dia a dia tocando ela. Por quê?
e escrevemos sobre os conflitos com os povos indígenas. Bem, eu sou Daniel Macedo, da UFRJ, aqui é a professora Roberta Carvalho Augusto, da Federal Rural do Rio. O nosso grupo tinha a presença da Lisiane, da UERJ, a Luana e a Maria, da UF, né, da Federal Fluminense. Pode passar, por favor. Bem, os nossos dados, né, se diferem um pouco do que nós vimos agora, porque nós demos ênfase e fizemos nossa priorização a partir do momento que a CPT começa de fato a registrar as ocorrências dos povos indígenas, com maior ênfase e maior metodologia dentro dos cadernos de conflitos. Então, no primeiro gráfico aqui, nós vemos a ocorrência de todo o período, né, durante os cadernos, desde 85 da CPT. Porém, vejam só, no início, tinham poucos registros. Isso não significa que não tinham conflitos com os povos indígenas. Eles só não estavam sendo registrados, né, numericamente nesse período. Mas eles estavam nos textos, né, por isso que é importante depois, né, de vocês nos assistirem aqui, que leiam nossos capítulos, que leiam o Atlas, porque está com mais detalhes, né, essas outras ocorrências. Então, nossa metodologia, né, nós resolvemos periodizar a partir de 2004. Então, tem marcos importantes da luta dos povos indígenas, né, o movimento Terra Livre, né, que ocorre em Brasília nesse mesmo ano, e a CPT também passa a ter uma metodologia específica para registrar as maiores, né, os números, as ocorrências dos povos indígenas. E aí dividimos em 3 períodos. Nós vemos mais ou menos de 2004 a 2011, né, uma certa normalidade no sentido de números dos conflitos. De 2012 a 2018 aumenta as ocorrências, né, aumentam, e a partir de 2019, esses números explodem, né? Então a gente vê que a partir do governo do Bolsonaro, né, o número dos conflitos com os povos indígenas ganha uma proporção que nunca antes havia acontecido. E aí vejam só o destaque para o ano de 2020, é o ano da pandemia. Então, durante a pandemia, os povos indígenas estavam sendo duramente atingidos, massacrados pelos conflitos no campo. Por favor. Bem, aqui nós trazemos um mapa porque é melhor para a gente visualizar. Então, prestem atenção. Os dois de cima são os 2 primeiros períodos. E vejam que alguns locais do Brasil, né, esses conflitos já estavam sendo mais intensos. Vamos destacar aqui o Mato Grosso do Sul, né, os conflitos ali na região de Dourados, com os povos Guarani e Kaiowá, e também os conflitos no sul da Bahia, né, os povos Pataxó, Tupinambá, que já existiam esses conflitos fortes. E que depois de 2019, no nosso último período, né, esses conflitos explodem em todo o território brasileiro. Só que não diminui também no Mato Grosso do Sul nem na Bahia, pelo contrário, né, esses conflitos se espalham e ganham maior força e dimensão na Amazônia brasileira. Né? Aqui no gráfico, nós mostramos os agentes causadores desses conflitos. Então, os empresários, o Estado, os fazendeiros são aqueles que maior se destacam com os maiores causadores dos conflitos com os povos indígenas. As regiões Centro-Sul e Nordeste, nós temos os empresários, os fazendeiros como maior
bonito, né, é muito importante e que eu acho que vale a pena depois, né, a gente nos nossos territórios, nas nossas instituições, trabalhar um pouquinho mais esse Atlas, que é um belo registro desses anos importantes aí da luta da CPT. Obrigado, gente. Agora vamos ficar com os quilombolas. Ah, quanta luta na fronteira, tanta dor na cordilheira, e o mundo não mudou. Ah, não se quer agora de uma raça tão feliz que o homem dizimou. Ah, vou os passos de um menino no meu coração latido, a esperança tem lugar. Ah, quando bate a saudade, das asas de verdade, que não para de cantar. A todas, todos. Eu me chamo Rafaela, eu sou professora de Geografia na Rede Estadual do Rio de Janeiro e pesquisadora no Lento, né, hoje, sob a orientação aí do professor Lula. É através do Lento que eu chego mais perto da CPT, no ano de 2017, quando eu ainda era aluna da UF e orientando o saudoso, né, professor Carlos Balbi. E desde então eu comecei a estudar, né, os históricos de conflito da CEDOC, que o Rubens também já falou e o Paulinho. E aí é o seguinte, eu juntamente com outras pesquisadoras, a Isabela, a Luísa e a Paula, escrevemos sobre os conflitos do campo brasileiro envolvendo as comunidades quilombolas. E aí é o seguinte, pode passar, por favor. Nesse primeiro slide, se a gente está vendo aqui do lado esquerdo, as comunidades, as localidades quilombolas, segundo o IBGE. Então, só para a gente mesmo espacializar por onde estão, né, geografadas as comunidades quilombolas brasileiras. O que nós estamos vendo nesse mapa? 1.327.802 quilombolas espalhados pelo território brasileiro, por todos os estados, com exceção do Acre e de Roraima. E aí a gente tem, além disso, 41% dessas
seguinte, isso aqui é uma série histórica mostrando as categorias que mais causam conflitos contra quilombolas.